Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Auxílio Gás de R$ 110 vai atender a mais de 5 milhões de famílias. Câmara aprova mudanças de leis trabalhistas durante períodos de calamidade pública. Pela Libertadores, o Flamengo vence o Corinthians num Itaquerão lotado. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: Investe Mais Bradesco. Seus investimentos num só app. O Superior Tribunal de Justiça condenou o Estado do Rio de Janeiro a pagar uma indenização para a família do pedreiro Amarildo de Souza, que está desaparecido há 9 anos. Pedro Paulo Filho tem os detalhes para a gente. Oi, Pedro, boa noite para você. Qual foi o valor estipulado na sentença? Oi, Salsi, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o STJ manteve o que o Tribunal de Justiça aqui do Rio já havia decidido e determinou o pagamento de uma indenização de R$500 mil para a companheira e para cada um dos filhos do pedreiro. Além disso, o Estado do Rio também deve arcar com uma pensão mensal no valor de 2/3 de um salário mínimo, o equivalente a R$ 880 para a mulher e os filhos até que eles completem 25 anos. A Justiça também quer que os irmãos de Amarildo de Souza recebam uma indenização de R$100 mil. A gente lembra que o pedreiro foi detido em julho de 2013 por PMs da UPP da Rocinha e nunca mais foi visto. 13 PMs foram condenados por tortura seguida de morte, ocultação de cadáver e fraude processual. Salsi. Obrigada pelos detalhes, Pedro. Ainda no Rio de Janeiro, 16 passageiros ficaram feridos num acidente com um ônibus agora à noite na rodovia Washington Luiz, na Baixada Fluminense. O ônibus saiu da pista e quase tombou. O veículo fazia o trajeto entre as cidades de Duque de Caxias e Magé. 11 pessoas foram levadas para um hospital próximo do local ali do acidente. Outros 5 passageiros foram atendidos ainda no local. Ainda não se sabe o que teria motivado o acidente. E olha, já está presa a mulher suspeita de matar uma estudante na manhã desta terça-feira no centro de Salvador. A Juliana Tourinho acompanha este caso na capital baiana. Oi, Juliana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A única detida até agora, segundo a polícia, é uma usuária de drogas da região. 5 pessoas já foram ouvidas. A outra mulher que aparece no vídeo de rosa já foi identificada, mas ainda não foi localizada. A mulher presa, segundo a polícia, foi a que atirou contra a Cristal Pacheco, de 15 anos. A adolescente ia para a escola com a mãe e a irmã. Amigos e parentes muito emocionados compareceram ao enterro nesta terça. A suspeita vai passar por exame de corpo de delito e vai permanecer detida. Salsi. Obrigada, Juliana. Uma denúncia anônima levou a polícia a um consultório de um falso dentista em Porto Alegre. A Marcele Dutra conta pra gente o que foi encontrado na clínica. Oi, Marcele, boa noite. Boa noite, Salsi. No escritório e na casa do investigado foram apreendidos materiais utilizados na prática ilegal da odontologia e ortodontia. O material era avaliado em mais de R$30 mil. O caso chegou à polícia depois de uma denúncia feita no site do Conselho Regional de Odontologia. O investigado não tem registro profissional e, mesmo assim, anunciava os procedimentos em redes sociais por valores abaixo do mercado. Segundo a polícia, os clientes sabiam que ele não tinha formação em odontologia. O suspeito não foi preso. Ele assinou um termo e foi liberado porque o exercício ilegal de profissão é considerado contravenção penal sem previsão de detenção. Salsi. Obrigada, Marcele. O Palmeiras rescindiu por justa causa o contrato que tinha com o zagueiro Renan. A Isabela De Vito conta pra gente o motivo. Isabela, boa noite. Boa noite, Salsi. O Palmeiras e o Bragantino confirmaram a rescisão do contrato do zagueiro Renan Vitor, de 20 anos. A decisão foi tomada depois do envolvimento do jogador no acidente de trânsito que provocou a morte do motociclista Eliezer Jorge Pena, de 38 anos. Segundo a polícia, Renan confessou que consumiu bebida alcoólica numa festa antes do acidente. Mas depois da colisão, ele se recusou a fazer o teste de bafômetro e o exame de sangue. O contrato com o Palmeiras ia até dezembro de 2025, mas o jogador estava emprestado ao Bragantino até o final desta temporada. Renan chegou a ser preso, mas foi liberado depois de pagar fiança de R$242 mil.
A justiça determinou que o dinheiro fosse entregue à família da vítima. Salsi. Obrigada, Isabela. O delegado que matou um motorista em Belo Horizonte pode ser demitido da Polícia Civil. Assunto para Virgínia Nalon. Oi, Virgínia. Oi, Salso, boa noite para você. O delegado Rafael Horácio, que confessou que atirou e matou o motorista do caminhão-reboque Anderson Cândido, vai responder a um processo administrativo da Corregedoria da Polícia Civil. O procedimento foi oficializado na edição desta terça-feira do Diário Oficial do Estado. De acordo com a publicação, o delegado praticou, em tese, transgressões disciplinares de natureza grave, que pode resultar na pena de demissão. O crime foi depois de uma briga de trânsito no dia 26 de julho, na região centro-sul de Belo Horizonte. Se for condenado, o delegado Rafael Horácio pode ser exonerado. O caso agora vai ser analisado por uma comissão composta por outros delegados. Salsi. Obrigada pelas explicações, Virgínia. Pelo menos 5 pessoas foram presas numa operação de combate ao tráfico internacional de drogas no Porto de Santos. A Fernanda Burger tem mais informações. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, Salsi. Esta é a segunda fase da Operação Formicida, feita pela Polícia Federal. A ação, nesta terça-feira, contou com o apoio de policiais militares de batalhões especiais, que fizeram incursões em comunidades de Guarujá, também aqui no litoral. A investigação começou depois da apreensão de cocaína no meio de uma carga de açúcar. Por isso, o nome da operação faz referência a um produto químico para combater formiga. Os suspeitos podem pegar até 25 anos de prisão. Agentes da Polícia Federal e da Receita Federal também descobriram mais de 600 quilos de cocaína escondidos em uma carga de café. O acumulado de apreensão no ano já passa de 10 toneladas. Salsi. Obrigada, Fernanda. A Caixa Econômica Federal anunciou que o auxílio gás do mês de agosto vai ser no valor de R$ 110. Então vamos até Brasília agora conversar com o Matheus Scavazini. Oi, Matheus, boa noite. Boa noite, Salsi. Cerca de 5.600.000 famílias devem receber o auxílio gás nesse mês. O pagamento vai acontecer entre os dias 9 e 22 de agosto, de acordo com o número de inscrição social, o NIS. As datas vão ser as mesmas das parcelas do Auxílio Brasil, que teve o calendário antecipado neste mês. Até dezembro, o Vale Gás vai ser correspondente ao valor de um botijão de 13 quilos a cada 2 meses. O aumento faz parte da PEC dos benefícios, aprovada pelo Congresso Nacional. Em 2023, o benefício volta a ter metade deste valor. Salsi. Tá certo, Matheus. Daqui a pouquinho falamos novamente. Olha, com 1.184 casos da varíola dos macacos, São Paulo organizou um evento nesta terça-feira para capacitar servidores públicos sobre como identificar os sintomas da doença. A Caterina Schutt tem mais informações para a gente. Oi, Caterina, boa noite. Oi, Salsi, muito boa noite a você e a todos que nos assistem. Olha, o evento online teve como público 5.500 profissionais das secretarias municipais da Saúde e Educação. O objetivo foi atualizar a situação da doença na cidade e orientar os colaboradores para medidas de cuidado, prevenção e notificação a partir das diretrizes da Organização Mundial da Saúde. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a doença apresenta evolução benigna e baixa taxa de letalidade. Em caso de suspeita da doença, a população é orientada a permanecer 7 dias em isolamento. Mas caso a doença seja confirmada, este período passa a ser de 21 dias. Eu volto com você, Salsi. Obrigada, Caterina. E ainda sobre a varíola dos macacos, foi confirmado o primeiro caso da doença no Pará. De Belém, o Felipe Nobre tem as informações. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite, Salsi. De acordo com a Secretaria de Saúde, o paciente é um homem de 27 anos que esteve recentemente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Ele apresentou sintomas quando retornou para Belém e procurou uma unidade de saúde. Um exame confirmou a infecção pelo vírus e ele foi colocado em isolamento domiciliar. Além de Belém, há casos suspeitos em Parauapebas, Santarém e Ananindeua. Até o momento, o Brasil registra mais de 1.400 casos confirmados da varíola dos macacos. Salsi. Obrigada, Felipe.
Foi confirmado nesta terça-feira que a internet 5G vai ser ativada na cidade de São Paulo na quinta-feira. A expectativa é por um sinal mais rápido e de melhor qualidade. Uma rotina ainda mais conectada e com mais velocidade para a internet. O 5G pode ser até 100 vezes mais rápido que o 4G. Assistir, fazer vídeos, baixar arquivos, ligar vários aparelhos ao mesmo tempo e sem interferência nenhuma. Já para as empresas, indústrias, universidades e hospitais, pode ser ainda mais útil. Sistemas mais conectados, possibilidades de avanços para procedimentos médicos e pesquisas. O nível de produtividade vai aumentar muito na indústria e no agronegócio também, tornando o produto brasileiro muito mais competitivo a nível internacional. Leandro Guerra é o presidente da entidade vinculada ao governo, responsável pela troca de equipamentos que facilitam o funcionamento da internet 5G. O sinal vai usar uma faixa de frequência que precisa estar livre para funcionar bem. Então, quem usa antena parabólica para pegar o sinal de TV vai precisar trocar o aparelho para continuar assistindo aos canais sem interferência. O pedido do kit e o agendamento da instalação são feitos pelo telefone 0800 729 2404 ou pelo site do Siga Antenado. Nesta quinta-feira, o sinal 5G vai ser ativado na cidade de São Paulo. Nesta primeira etapa, a tecnologia deve chegar a 25% da área urbana. Inicialmente, as teles têm a obrigação de colocar uma estação radiobase, ou seja, uma antena para cada 100 mil habitantes, e isso está sendo feito de forma até maior. Brasília, Belo Horizonte, João Pessoa e Porto Alegre já recebem o sinal. Até o fim de agosto, a previsão é que Curitiba, Goiânia, Salvador e Rio de Janeiro também tenham o serviço. Esse kit ele é composto basicamente por uma antena de pequena dimensão, cerca de 60 centímetros de diâmetro, um conjunto de cabos e conectores e um receptor na banda de frequência que a gente chama de KU, que é uma banda de frequência mais alta. A Procuradoria-Geral Eleitoral pediu ao Tribunal Superior Eleitoral o arquivamento da representação feita pelo PCdoB e pela Rede contra o presidente Jair Bolsonaro. Os partidos queriam que fossem excluídos das redes sociais vídeos em que o presidente critica o sistema eleitoral em reunião com embaixadores no mês passado. Segundo o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Branco, as legendas não têm legitimidade para entrar com a ação porque se uniram em federações com outros partidos e por isso não podem mais entrar com este tipo de pedido individualmente. O Supremo Tribunal Federal realizou a primeira reunião da comissão que tenta resolver o impasse sobre as perdas na arrecadação do ICMS sobre os combustíveis. O Yuri Ascar tem os detalhes para a gente, direto de Brasília. Oi, Yuri, boa noite. Boa noite, Salsi. Não houve acordo. Uma nova audiência foi marcada para o dia 18, quando os estados vão tentar trazer os números da arrecadação de julho. O governo federal argumenta que houve aumento na arrecadação de estados e municípios e que a União reforçou o caixa de governadores e prefeitos para combater os efeitos da pandemia. Por isso, seria possível abrir mão de parte da arrecadação sem comprometer o equilíbrio fiscal. A União também quer fazer a compensação para estados que perderem mais de 5% da receita total somente em janeiro, depois de somar todos os valores de 2022. Mas os secretários de Fazenda querem receber imediatamente. O Comitê Nacional dos Secretários Estaduais de Fazenda calcula que o limite de 18% no ICMS dos combustíveis vai provocar perdas de até 90 bilhões de reais. Mais de 30 bilhões seriam das áreas de saúde e da educação. Salsi. Obrigada, Yuri. A defesa do deputado André Janones, do Avante, informou que vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, que cassou a chapa proporcional do partido eleita em 2018. O motivo seria fraude na cota de candidaturas femininas. A chapa cassada é formada por 3 deputados federais e 2 deputados estaduais. Com a decisão, Janones pode ser impedido de se candidatar à presidência da República com base na lei da ficha limpa. Mas a decisão só vai ser aplicada se for confirmada pelo Tribunal Superior Eleitoral.
A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou anistia a policiais militares envolvidos no massacre do Carandiru. O Matheus Escavazini está de volta com os detalhes. Matheus. Salsi, o texto concede anistia aos crimes previstos no Código Penal, nas leis penais especiais e no Código Penal Militar. A justificativa é que, durante uma rebelião, os policiais têm que agir de forma proporcional para manter a ordem. O chamado Massacre do Carandiru aconteceu em outubro de 1992, durante uma ação da Polícia Militar de São Paulo para conter uma rebelião que resultou na morte de 111 detentos. Entre 2013 e 2014, 74 policiais foram julgados e condenados a penas de até 624 anos de prisão. Em 2016, as condenações foram anuladas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas, em 2021, as penas foram reestabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Apesar da aprovação na Comissão de Segurança Pública, o texto ainda precisa ser votado na Comissão de Constituição e Justiça e, se aprovado pelos deputados, segue então para análise do Senado. Salsi. Matheus, eu continuo com você porque a Câmara dos Deputados também aprovou nesta terça-feira a medida provisória que flexibiliza as leis trabalhistas durante um período de calamidade pública, é isso? Isso mesmo, Salsi. Entre essas medidas está o teletrabalho, a antecipação de férias individuais, a concessão de férias coletivas, a antecipação também de feriados, banco de horas e suspensão de exigência de recolhimento de fundo de garantia. O texto segue para análise do Senado e precisa ser votado até o dia 7 de agosto para não perder a validade. Os deputados ainda aprovaram a medida provisória que permite que verbas de pesquisa sejam usadas para a renovação de frotas de ônibus e caminhões. A medida do Programa de Aumento da Produtividade da Frota Rodoviária tem o objetivo de retirar veículos antigos de circulação. Salsi. Obrigada, Matheus, pelas informações. Bom descanso para você. A intenção de consumo das famílias aumentou em julho. Foi o que apontou uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. E os entrevistados mais jovens, aqueles que se aproximam ou acabaram de passar da faixa dos 30 anos, estão entre os mais satisfeitos. Na empresa de tecnologia para veículos elétricos, o momento é de expansão e também de procura por mais profissionais. De maio para cá foram 21 contratações, entre elas a do Wanderson, que veio do interior para trabalhar em São Paulo. Com a mudança, ele está ganhando bem mais. Dá para guardar dinheiro e, ao mesmo tempo, gastar mais do que antes. Eu consigo fazer meus investimentos, é um prazer, é um hobby que eu tenho, controlar meu dinheiro. E, junto com isso, eu posso também sair em lugares melhores, que é o que eu mais queria. Profissionais assim, com até 35 anos, são os que têm mais oportunidades no mercado de trabalho. Em maio, eles ficaram com 78% das vagas criadas. Por isso, numa pesquisa da Confederação Nacional do Comércio, feita para descobrir como anda a intenção de consumo dos brasileiros, foi nessa faixa de idade que os entrevistados se mostraram mais satisfeitos com a renda atual. E isso dá mais confiança para ir às compras. Na população em geral, a intenção de consumo cresceu 1,2% na comparação com o mês anterior. Para chegar a esse resultado, o estudo avalia se entrevistados estão mais ou menos contentes com a própria renda, o emprego atual e o quanto conseguem comprar. A percepção vem se tornando mais positiva aos poucos, com a recuperação do mercado de trabalho. Se a gente olha índice de desemprego hoje com índice de desemprego pré-pandemia, estamos melhor hoje. Ou seja, eu estou num nível de emprego melhor, estou com uma sensação no meu emprego que eu estou tão bem quanto estava antes, só que agora com menos gente desempregada. O estudo de intenção de consumo é feito para o comércio tentar prever o comportamento das famílias nos próximos meses. E a melhora da expectativa, com datas importantes pela frente, como o Dia das Crianças e o Natal, pode animar o setor. É um ambiente positivo para o comércio se preparar, contratar, produzir mais, por isso que toda a cadeia se beneficia. É um ciclo virtuoso disso. O mercado de trabalho como um todo se beneficia. Mais gente trabalhando, com mais renda, é consumo. Por isso que a expectativa de final de ano é bem interessante.
Nos destaques internacionais, a China convocou o embaixador dos Estados Unidos em Pequim para uma reunião. É uma resposta à chegada de Nancy Pelosi a Taiwan. O vice-ministro das Relações Exteriores da China disse ao diplomata americano que o país não vai ficar de braços cruzados. E também afirmou que Washington deveria frear a visita. Nancy Pelosi é a mais alta autoridade americana a visitar a ilha em 25 anos. A viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos é vista por Pequim como uma provocação, já que o governo considera Taiwan parte do território chinês. O governo dos Estados Unidos impôs novas sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia. Um dos alvos foi a ex-ginasta olímpica Alina Kabaeva. Segundo o Departamento do Tesouro, ela tem uma relação próxima com o presidente russo Vladimir Putin. O órgão americano ainda disse que a ex-atleta dirige um conglomerado de televisão, rádio e jornais pró-Kremlin. Além de Kabaeva, a última rodada de sanções também atingiu uma das maiores produtoras de aço da Rússia. Cerca de 700 imigrantes ilegais cruzaram o Canal da Mancha para tentar entrar no Reino Unido só na segunda-feira. De acordo com o governo britânico, é o recorde do ano. Quem traz os detalhes para a gente é a correspondente Ana Paula Gomes. O grupo realizava a travessia em 14 embarcações com condições precárias. Um barco foi parado pelas autoridades francesas com 35 pessoas a bordo. O Reino Unido anunciou em abril uma medida polêmica para enviar os requerentes de asilo para Ruanda, em uma tentativa de impedir novas chegadas ao continente europeu. O primeiro voo previsto para o país africano acabou sendo suspenso por causa de problemas jurídicos. Só em 2022, mais de 17 mil imigrantes chegaram ao Reino Unido depois de cruzar o Canal da Mancha. A região é considerada uma das rotas marítimas mais movimentadas do mundo. De Lisboa, Ana Paula Gomes. E uma estátua de Vladimir Putin foi instalada em um dos parques mais famosos de Nova York. A escultura mostra o presidente russo em cima de um pequeno tanque de guerra. A estátua é obra do artista francês James Colomina e foi instalada em um playground no Central Park. E ele é conhecido por fazer intervenções artísticas em locais públicos ao redor do mundo. No Canadá, um designer e um engenheiro mecânico construíram o maior exoesqueleto do mundo. E agora eles querem criar um novo esporte. O correspondente Vandrei Pereira explica melhor para a gente. Olá, a ideia é que os atletas usem um traje para uma espécie de corrida mecânica. O chamado exoesqueleto tem 4.000 quilos e 200 cavalos de potência. Quem estiver no comando poderá fazer diferentes movimentos e usá-lo não só em competições. Segundo os criadores, áreas como agricultura, mineração e até salvamentos também podem se beneficiar do traje que amplifica a força humana em até 50 vezes. De Orlando, Vandrei Pereira. Um homem foi arrastado por uma cabeça d'água em uma cachoeira em Omã, no Oriente Médio. O vídeo mostra quando o nível da água sobe e atinge as pessoas que estavam no local. Um deles não consegue escapar e acaba arrastado pela correnteza. Ele ainda conseguiu se segurar em galhos presos entre as pedras do rio e em seguida foi resgatado. O país tem enfrentado fortes chuvas nos últimos dias. E a China anunciou que a população do país deve começar a diminuir a partir de 2025. Da Ásia, a correspondente Silvia Kikuchi traz os detalhes. Oi, Silvia, boa tarde para você aí. Olá, Salsi. A China enfrenta uma crise demográfica, apesar dos incentivos para as famílias terem mais filhos. O país mais populoso do mundo tem mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, mas vem registrando uma redução do tamanho das famílias e o envelhecimento da população. Isso significa menos força de trabalho e queda do ritmo da economia. No ano passado, o governo mudou a política de filho único, permitindo que os casais possam ter até 3 filhos.
Mesmo assim, a taxa de natalidade registrou uma queda histórica e o crescimento populacional vai ficar negativo a partir de 2025. Segundo uma projeção das Nações Unidas, a Índia deve desbancar a China como o país mais populoso do mundo já no ano que vem. Salce. Obrigada, Silvia, pelos detalhes. E agora o futebol no JR 24 horas. O Itaquerão lotado viu o Corinthians perder para o Flamengo pela Libertadores. O primeiro do time carioca saiu aos 37 do primeiro tempo, depois de um belo chute de Arrascaeta. E Gabigol fechou o placar no começo do segundo tempo. Final, Corinthians 0, Flamengo 2. As duas equipes se enfrentam na terça que vem, valendo vaga na semifinal. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Goianiense foi até o Uruguai para enfrentar o Nacional. A partida marcou a estreia do atacante Suárez. O estádio Parque Central, em Montevidéu, estava lotado para a estreia do Luís Soares. Mas quem comemorou foi a torcida do time goiano, que venceu com gol de Luiz Fernando, ainda no primeiro tempo. O astro uruguaio entrou aos 28 minutos do segundo tempo e não conseguiu reverter o placar. Os dois times voltam a se enfrentar na próxima terça-feira no Serra Dourada, em Goiânia. O Dragão tem a vantagem do empate para avançar para a semifinal. A Agência Espacial Americana divulgou um registro inédito feito pelo Supertelescópio Espacial James Webb. A imagem mostra uma galáxia a cerca de 500 milhões de anos-luz de distância da Terra. É a primeira imagem da galáxia chamada de roda de carro, com tamanha nitidez. Isso porque ficava escondida por uma imensa quantidade de poeira cósmica, o que dificultava o registro por outros telescópios. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com as imagens que marcaram o dia e logo depois tem o Fala Que Eu Te Escuto. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.